Este é o quarto vídeo da série sobre terapia breve. Conforme eu já mencionei, o objetivo desses vídeos é tanto de informação como de preparação das pessoas interessadas para participarem dessa iniciativa do projeto Despertare. Esse é um vídeo onde eu fecharei tudo aquilo que disse nos anteriores, apresentando os princípios desse modelo terapêutico de terapia breve. Eu vou começar, só como enquadramento, com a definição de alguns tipos de trauma que dão origem a condições de estresse, de desconforto, de mal-estar, de sintomas emocionais e psicológicos. Os traumas são divididos em algumas categorias. A categoria mais simples de todas, onde a quantidade de danos no sistema nervoso é menor, é o chamado trauma de evento. Os traumas de evento são subdivididos em traumas de alto impacto, aqueles com velocidade envolvida em mudanças bruscas de direção ou interrupções na velocidade, e os traumas de ataque inescapável. Traumas do tipo de catástrofes naturais, de agressões humanas, traumas como doenças, ataque inescapável interno, a pessoa não consegue de uma forma simples lidar com alguma coisa que a envolve. Além dos traumas de evento, existe uma outra categoria que faz danos muito mais complicados no sistema nervoso, que são os traumas de desenvolvimento. Tipicamente, traumas de vínculo. Relações de longos períodos de abuso emocional, abuso sexual, toda natureza de desrespeito ou de subordinação de outras pessoas. Esses produzem tipicamente danos muito sérios na autoimagem, na autoestima, no senso de valor, desenvolvendo vários sentimentos conflitantes que envolvem medo, raiva, culpa, vergonha. E são os que levam mais tempo para serem tratados. Como infâncias ou adolescências muito difíceis, vividas sob muito estresse. E existem também uma categoria de traumas geracionais. Os traumas intergeracionais, aqueles que são herdados, e os traumas transgeracionais, aqueles que pertencem a uma comunidade, a um povo, a todo um grupo social, que vivem por longos períodos, danos às vezes que parecem irreparáveis na história de um povo. Apenas alguns detalhes sobre o trauma intergeracional, que antes era apenas uma intuição das religiões ou de pessoas muito sábias, hoje já foi documentada a realidade do trauma transmitido através das gerações. Um experimento feito com ratos de um campo da ciência chamado de epigenética mostrou que em 2 grupos de ratas fêmeas, o comportamento da sua prole e da sua descendência foi diferente a partir das experiências que as ratas viveram. O primeiro grupo foi tratado como ratos de laboratório normais, com água, alimento e espaço vital em abundância. Esse grupo era exposto a um determinado odor, o cheiro de uma determinada essência. E quando essas ratas sentiam esse cheiro,
nada acontecia a elas. Então a resposta delas a esse odor era neutra. Ao segundo grupo de ratas, cada vez que elas sentiam esse mesmo odor, elas tinham as suas patas eletrocutadas. Então elas entravam em condições de hiperestresse e de congelamento. Esse processo de condicionamento e pareamento foi feito durante um período. Até que, quando o primeiro grupo de ratas, que não foi eletrocutada, sentia o cheiro, nada acontecia. E o segundo grupo de ratas, que tinha sido eletrocutada, mas que não recebia mais choques nas patas, quando sentiam aquele odor, entravam em estados de estresse e congelamento. Eles reproduziram essas ratas para a próxima geração. Os filhotes das primeiras não tinham resposta nenhuma ao odor. Os filhotes das segundas, que nunca tinham sido eletrocutados, entravam em estados de congelamento quando sentiam aquele odor. Eles reproduziram esses filhotes em mais uma geração. E a geração seguinte de descendentes das primeiras ratas não tinham resposta nenhuma ao odor. A geração seguinte das segundas ratas, do segundo grupo, entravam em estados de congelamento somente quando eram expostas àquele odor. E isso mostra que os genes são capazes de carregar memórias de sofrimentos e estresse, bem como memórias de superação de recursos e de habilidades que são aprendidas ao longo das gerações. Enfim, muitos dos sofrimentos que as pessoas vivem, que às vezes nem conseguem colocar em palavras, seja porque são sentimentos subjetivos demais, seja porque não tem memória declarativa nenhuma de algo que tenha acontecido, que pudesse disparar esses estados depressivos, ansiosos, de angústia, de dor, de medo. Muitas dessas memórias não são memórias do indivíduo, mas memórias herdadas do sistema nervoso. Por isso é tão importante nós darmos atenção a todos aqueles desafios que se apresentam a nós, emocional ou afetivamente, pois parte deles são passagens, são portais para o crescimento e a iluminação nas nossas vidas. Tratado o assunto dos tipos de traumas, agora eu posso fazer uma nova colocação a respeito das terapias breves. Como qualquer outro modelo terapêutico, os modelos de terapia breve também envolvem um período de familiarização e de aprendizagem. O tempo necessário para que o cliente se aproprie do método e do processo, no entanto, é muito mais curto na terapia breve. Penso que eu já mencionei algo sobre um psicanalista que menciona que o processo psicanalítico exige do cliente um período de aprendizado que pode gerar em torno de 4 anos, até que ele se aproprie dos princípios do método e comece a ter resultados progressivamente mais rápidos. Nós devemos levar em conta ainda os comentários de Bradford Kinney, quando ele diz que aquela terapia que já é conhecida demais perde o efeito para os seus clientes e com certeza dá muito menos efeito para os profissionais que usam tais abordagens. Aqui existe uma outra distinção muito importante
entre as terapias de longo período e as terapias breves. As terapias de conteúdo, elas possuem como princípio a existência de um terapeuta que vai digerir parte do conteúdo para o seu cliente, oferecendo conclusões, interpretações, significados que possam de alguma forma enriquecer a experiência do cliente, como uma novidade, como uma nova forma de processar aquela informação. Parte das vezes são interpretações que vêm de modelos teóricos, de outros tempos, de uma outra fase de amadurecimento da mente coletiva e da psique individual. Esses modelos terapêuticos são muito úteis pela longa duração e pela natureza da ajuda do terapeuta, de contribuir para o processamento do conteúdo do cliente. São muito úteis para clientes muito comprometidos ou desorganizados. Clientes psicóticos, clientes neuróticos, clientes com transtornos de personalidade, que precisam de um acompanhamento de longo prazo, longa duração. E mesmo essas terapias são capazes de produzir efeitos iatrogênicos, no caso de alguns métodos, como, por exemplo, clientes de alguns tipos de terapia de longo prazo se tornam aprisionados nas interpretações dadas no passado, ou se tornam hiperracionais para tentar lidar com tantos desafios ou agressões do próprio processo terapêutico. E elas são específicas para um perfil de pessoas, onde começou o estudo da psicologia, em pessoas que de alguma forma estavam muito feridas e em grande parte eram disfuncionais. O estudo da psicologia, bem como o estudo da medicina, não começou na exploração do funcionamento das pessoas saudáveis. Ela foi numa longa fase inicial, empreendida a partir do estudo de pessoas em grandes estados de sofrimento. No caso das terapias breves ou de parte dos métodos utilizados nelas, grande parte deles vem do estudo de pessoas hiperfuncionais, pessoas bem-sucedidas, pessoas que encontraram soluções para se sentirem ainda melhor e mais fortes. Diferente das terapias de conteúdo, como as terapias de longo prazo, os métodos de terapia breve são métodos de terapia de processo. Não é o terapeuta que faz interpretações, atribui significados, ou tira conclusões e ajuda o cliente a tomar decisão. O terapeuta apenas aporta recursos e alternativas para que o cliente se fortaleça e dessa forma consiga digerir os seus próprios conteúdos. Isso significa que são terapias especialmente valiosas para adultos e também para traumas pré-verbais, porque aportam recursos que tornam o adulto capaz de digerir até mesmo os traumas intergeracionais. O empoderamento do cliente com recursos e estratégias é feito para que ele fique com os méritos dos resultados e soluções. E é exatamente nesses modelos terapêuticos que o terapeuta não precisa conhecer os detalhes dos problemas, que o cliente pode manter privativas as suas histórias e segredos, pois o terapeuta trabalha com os efeitos das histórias e segredos no corpo,
E a partir desses efeitos, o terapeuta é capaz de oferecer recursos para gerenciar essas memórias de estresse, mesmo sem conhecer as histórias, as narrativas, as interpretações, os significados e as conclusões do cliente. O terapeuta é aquele que dá suporte, que cria o contexto seguro e dá tempo e recursos ao cliente para que ele faça uma nova receita das suas memórias. E é claro que, mais do que as terapias de longo prazo, as terapias de curto prazo, como as terapias breves, se utilizam de um recurso fundamental, cuja explicação está na neurociência da psicoterapia atual. Grande parte das mudanças vem da novidade, da desorganização de hábitos antigos e da apropriação de novas estratégias e comportamentos. Ou seja, esses são recursos que fortalecem o cliente e o tornam apto a digerir aquilo que ficou guardado no sistema nervoso de forma tensionada. Dessa forma, a psicoeducação engloba a aquisição de habilidades e conhecimentos para resolver os próprios problemas, a estimulação do processo criativo inconsciente para que o cliente encontre as suas próprias soluções criativas, não as soluções alheias, não aquelas de livro ou de catálogo, mas do seu jeito. A aquisição de estratégias de enfrentamento e de estratégias emocionais internas de autorregulação, de modo que ele aprenda a modular a sua experiência emocional e afetiva. E claro, dentro desse repertório, existe um esperado aumento de resiliência, enquanto um conjunto de recursos que torna o cliente mais apto a enfrentar os seus desafios, não só os passados, mas principalmente os presentes e futuros. É sim ainda, como todos os outros tipos de terapia funcionais, um modelo que depende da qualidade do vínculo e da confiança construída na relação entre terapeuta e cliente, até que ele aprenda e se aproprie dos recursos necessários para enfrentar os seus desafios. Por fim, o último capítulo dessa série de vídeos: quais são os princípios de intervenção utilizados na terapia breve do projeto Despertare? É sobre isso que eu vou tratar a seguir. Muitos clientes, quando me procuram, dizem que querem se livrar do sofrimento, da dor, da angústia, da depressão, da ansiedade. Essa é uma linguagem de identificação do ego com os seus dramas e desafios. E conforme propunha Eugen Gendlin, nós precisamos nos desidentificar dos nossos desafios para termos uma presença adulta capaz de lidar com eles. Portanto, nos modelos de terapia mais modernos, mais recentes, nós nunca vamos nos livrar de nada. Os nossos desafios são bênçãos da providência, graças aos quais nós nos tornamos mais fortes, mais aptos e mais maduros. Eles só podem ser integrados, não eliminados.
Se nós retiramos a ansiedade de uma pessoa, quando ela voltar, a pessoa não vai saber lidar com ela. Se nós damos recursos para uma pessoa entender que aquilo que ela chama ansiedade são apenas mensagens insistentes do organismo reclamando das suas condições de vida, então não só ela se torna apta a integrar essa comunicação mente e corpo, como em qualquer outro momento de vida, se isso ocorrer novamente, ela saberá o que significa. Minha proposta é que você entenda a distinção entre se livrar de algo artificialmente, como muitas pessoas fazem ao tomar um comprimido para dor de cabeça, ou de aprenderem com a dor de cabeça a entenderem a linguagem do organismo e cada vez que ela sobrevier, a pessoa entender novamente a mensagem e ser capaz de neutralizar as causas. Os objetivos não são eliminar aquilo que nossa mente e o nosso organismo nos traz. Os objetivos são integrar e sublimar os nossos desafios para sermos capazes de enriquecer o nosso repertório de respostas para lidar com o futuro. Esse é um conceito fundamental do modelo de terapia breve. Portanto, isso envolve muitas vezes negociações entre motivações conflitantes, ou partes, como tantas vezes chamamos. Envolve a incorporação, a recontextualização, a ressignificação e o reenquadramento de muitos dos rótulos negativos que nós utilizamos para nos referir a partes de nós mesmos ou a aspectos e atributos da nossa mente. O fato é que a partir desses princípios nós devemos lembrar que as flores mais belas e perfumadas, aquelas que nós mais desejamos, se alimentam de um solo povoado de esterco, adubo, cadáveres de outras plantas e animais, sujeiras, barro, terra. Das piores condições nascem algumas das nossas melhores qualidades. E quando nós reconhecemos essa relação entre as nossas forças e os nossos desafios, geralmente nós nos tornamos gratos por cada experiência de vida. Dentro do processo terapêutico, educativo, implícito, nós aprendemos ou apreendemos com um terapeuta treinado o processo de autorregulação, caso nós não tenhamos nos apropriado deles oportunamente na infância dentro do seio da nossa família, pois nem sempre os nossos pais conhecem inteligência emocional e autorregulação. A autorregulação do terapeuta, através da relação, se torna uma mensagem implícita na corregulação com o cliente, até que o próprio cliente se aproprie desse processo. Um outro princípio fundamental de intervenção nas terapias somáticas breves é o processo educativo implícito que ocorre, conforme eu já mostrei num diagrama no vídeo anterior. Um terapeuta treinado em autorregulação se torna uma base de referência implícita para, através da relação, da corregulação com o seu cliente,
possibilitar que o seu cliente aprenda a autorregulação emocional, de modo que, independente dos conteúdos serem explicitados ou não, mas serem reprocessados, junto com isso o cliente ainda ganha autonomia emocional. Nós também devemos levar em conta, conforme eu mencionei no slide anterior, que para muitas pessoas, se não para todas, os problemas e os sintomas são a solução. Quando nós olhamos para sintomas, nós pensamos que eles estão errados, que eles não deviam estar lá. Mas quando nós exploramos em profundidade, frequentemente nós descobrimos que os sintomas estão ali não só para nos ensinar algo, mas para modular parte das nossas experiências emocionais. Então, para que nós sejamos capazes de integrar os nossos desafios, nós devemos levar em conta de que os sintomas são tão inteligentes quanto o nosso organismo. E eles possuem uma função, uma intenção no nosso amadurecimento. Conforme diria Ernest Rossi, os sintomas mostram o caminho da iluminação. Esse é o título de um dos livros dele, The Symptom Path to Enlightenment. Tratando agora do processo terapêutico breve, do aspecto educativo explícito, lembrem que um dos aprendizados é a que distância nós devemos nos colocar dos nossos problemas para que nós tenhamos uma mente adulta capaz de digerir e de sentir o efeito dos desafios. Logo, esse é um aprendizado dentro do processo de terapia breve. O distanciamento adequado possibilita um espaço para o aporte de recursos que fortalecem o sujeito, o cliente, para lidar com os seus desafios. Entre outros recursos, conforme já comentado anteriormente, nós utilizamos uma mente observadora, capaz de contemplar a relação entre a mente adulta e os seus desafios, a ponto de cada parte poder aprender com cada aspecto e o todo se fortalecer. Além do processo contemplativo, é necessário dar o tempo do sistema nervoso, o tempo que o organismo precisa para digerir os afetos, emoções e sentimentos associados aos nossos desafios. Com o distanciamento adequado, o aporte de recursos, o processo de observação da relação entre a mente e os problemas, e o tempo necessário para que o sistema nervoso faça a digestão do sofrimento, essa relação entre a mente adulta e os seus desafios ativa o processo criativo, possibilitando a apropriação, a sublimação e a integração dos desafios num novo repertório comportamental para enfrentamentos futuros, além do momento presente. Comparando a terapia de conteúdo, aquelas de longa duração, em que o terapeuta faz as interpretações e propõe os significados, com a terapia breve de processo,
onde o terapeuta nem sequer precisa conhecer a história em detalhes dos desafios do cliente, nós devemos levar em conta que as áreas do sistema nervoso encarregadas do processamento das narrativas não são as mesmas áreas mais profundas e internas responsáveis pelos comportamentos. A conclusão imediata disso é algo que todos nós observamos na prática. A quantidade de pessoas que diz, eu quero, mas não consigo. Ou, eu não quero mais isso. E quando eu me dou conta, eu já fiz de novo. De acordo com a natureza do nosso sistema nervoso, as áreas narrativas de construção de explicações e histórias são áreas do sistema nervoso diferentes daquelas que geram comportamentos. Por isso é tão frequente nós encontrarmos tantas incongruências no comportamento humano. Pessoas que dizem, mas não fazem, pessoas que fazem, mas não dizem. Ou descrevem coisas distintas do que fazem e fazem coisas distintas daquilo que se propõe. Dessa forma, um rótulo que frequentemente emerge dessas relações interiores é quando as pessoas começam a dizer a si mesmas ou aos outros que possuem sabotadores interiores. O fato é que nas abordagens terapêuticas contemporâneas não existe sabotador algum. O que existe, tipicamente, é um ego identificado com uma parte que quer se livrar de outra, porque não consegue aquilo que culturalmente ou educacionalmente espera. Por fim, isso tende a acontecer em pessoas muito feridas, que possuem grandes fragmentações na consciência. Partes independentes e autônomas que lutam como conseguem para manter a estabilidade. Um rótulo como sabotador para aquilo que você não consegue fazer, levando em conta o distanciamento de áreas do sistema nervoso responsáveis pelas narrativas, pelas histórias e pelos comportamentos, tem origem num profundo autodesconhecimento e autodesrespeito. Soluções saudáveis para estas identificações e rejeições daquilo que são julgados como sabotadores são os processos de desidentificação e integração, aprendizado com os nossos desafios. Todos referenciados em experiências mais estáveis, tais como as sensoriais e as motoras. Por isso o aspecto somático, o aspecto corporal é tão importante nessas abordagens, porque ela desvia de um intelecto muito julgador, muito cruel ou muito exigente. E o intelecto apenas vai colher os efeitos do processo terapêutico que se desenrola nas experiências corporais, sensoriais e motoras. Enfim, parte do caminho da terapia breve para o processo de conquista de uma vida mais saudável
passa pelas seguintes aquisições durante o processo: autoconhecimento e expansão de consciência, de modo que nós nos tornamos mais tolerantes e compassivos para com os nossos próprios desafios. Terreno onde nascem a autoestima, o autorrespeito, o autocuidado e o amor próprio. Aquisição de novas competências e percepções, obtidas a partir de experimentos com a realidade presente. E o resgate de autorrespeito, autocuidado, autoestima e amor próprio. Todas essas mudanças, mesmo que breves, têm muitas vezes grande estabilidade e envolvem um processo de reformulação de identidade. Ou seja, nós conseguirmos encontrar respostas novas e diferentes para a pergunta: quem sou eu? Esses processos de reformulação de identidade, que podem parecer tão complexos para terapias de longo prazo, são relativamente simples e acessíveis para terapias breves, com os métodos que utilizam. As reconfigurações de identidade, que promovem mudanças de atitude, de comportamento, de tomada de decisão, de sentimento, tem como substrato trabalhos terapêuticos que consigam conciliar expansão de consciência mental, emocional e somática, que contribuem para alterar a autoimagem do cliente. E nós não podemos nos esquecer que a autoimagem do cliente está referenciada em experiências sensório-motoras, configuradas a partir do que são conhecidos como homúnculos sensoriais e motores, armazenados no nosso sistema nervoso, na circuitaria neuronal. Eu vou dar exemplos agora muito práticos. O próximo slide pode parecer um tanto assustador e, no entanto, ele é uma representação gráfica de quais são as dimensões no nosso sistema nervoso dos nossos nervos, motores e sensoriais. O que eu vou mostrar a seguir são fantasias construídas a partir da quantidade de terminações nervosas que envolve cada dimensão da motricidade ou da sensorialidade de cada um de nós. Não existem essas figuras no sistema nervoso como são aqui mostradas. São só representações gráficas. No entanto, é como se existissem, onde o tamanho das partes do corpo representa a quantidade de neurônios envolvidos no movimento, na ação ou na percepção de cada área do corpo. Isso é chamado de homúnculo motor. Perceba que, graças à motricidade fina e especializada que nós temos nas mãos, no sistema nervoso, as nossas mãos ocupam muito mais espaço do que o nosso tronco. Falando em unidades motoras, notem o tamanho da língua e dos lábios, porque aqui nós temos uma grande especialização motora. E esse é o homúnculo motor, por isso não aparecem os genitais. Porque os genitais não têm inervação motora, têm apenas inervação sensorial.
Este é um corte frontal do nosso encéfalo, mostrando as áreas motoras, como o corpo se distribui pelas áreas motoras. Note o tamanho da mão aqui daquela representação anterior e como o corpo todo é pequeno para pessoas normais, porque se nós estivéssemos falando de artistas circenses ou de atletas olímpicos, essa proporção seria completamente diferente de acordo com a modalidade esportiva. Enfim, essa especialização motora depende do quanto nós utilizamos cada parte do corpo. Se nós falássemos de pessoas que fizessem malabarismos com as pernas e pés, isso teria um tamanho muito maior no sistema nervoso, pois o homúnculo motor tem o tamanho dos membros proporcional à quantidade de neurônios envolvidos no processamento daquelas informações. Agora eu vou mostrar uma outra configuração do mesmo monstrinho, chamado de homúnculo sensorial. Notem que a mão, do ponto de vista sensorial, não é tão grande em relação ao corpo como no homúnculo motor. E aqui aparecem os genitais, porque os genitais têm apenas inervação sensorial. E na córtex somatosensorial, aqui está a distribuição das partes do corpo. Por que tem algum significado eu falar disso? Porque é uma forma indireta muito elegante de promover estímulos para reformulações de identidade é começar com o trabalho de refinamento e treinamento das sensações, do reconhecimento das sensações e emoções, bem como de propor atividades motoras, conforme fazia Phil Stutz, atribuindo ao tema saúde, alimentação, sono e atividade física. Por fim, para terminar o vídeo, eu gostaria de dizer, conforme eu propus nesse processo de psicoeducação para entendimento das metodologias envolvidas, que tipicamente, como terapeuta, eu sou um bom educador. E como educador, eu me considero um bom terapeuta. Nas terapias breves, existe uma síntese entre o processo terapêutico e o processo de aquisição de habilidades e competências, chamado de psicoeducação. Por último, na minha vida, terapia, que eu comecei a fazer muito cedo como cliente, flexibilidade e aprendizado andaram juntos a maior parte da minha vida. Quero agradecer a sua paciência caso tenha chegado a escutar os vídeos até aqui. Os assuntos foram longos e eu espero que tenham sido proveitosos e instrutivos, para que você tenha mais clareza para quando você quiser ou precisar pedir ajuda para um terapeuta ou a qualquer outro profissional de ajuda. Nós estamos à disposição para oferecer o nosso melhor. Muito obrigado. Até.